Depois de formado, o senhor começou a trabalhar em Salvador, foi para o interior. Como foi que o senhor chegou até Irará? Pronto, essa é uma parte muito legal da minha vida que eu gosto de contar porque as coisas acontecem na vida da gente e tomam destino que às vezes a gente não consegue imaginar que pode acontecer, né? Eu, como eu lhe falei, sou natural de Livramento e morei em Salvador desde os 14 anos, né? Eu digo morei porque hoje eu moro mais em Irará do que em Do que em Salvador. Salvador. Então, no meu sexto ano, um colega meu que hoje é pediatra, que trabalha comigo também aqui, que é diretor lá do Hospital da Criança em Feira, que é Dr. Bruno, ele me falou a primeira vez sobre Irará. Até aquele momento eu não conhecia essa cidade, eu já ouvia falar da sua história, da sua cultura, de alguns personagens que são ícones aqui da cidade, como Tom Zé, como Dida, por exemplo, isso por uma questão até da mídia, não Aham, porque são mais relevantes do que outras pessoas, mas por uma questão de divulgação da própria mídia, né? aham. E que são realmente pessoas icônicas aqui, né, do nosso município. Isso. Então, eu fiquei sabendo sobre Irará como uma oportunidade de trabalho através do Dr. Bruno, né? Foi a primeira Doutor vez, Bruno. isso no ano de 2010, né? E aí a esposa dele grávida, ele me convidou para fazer um plantão aqui em Irará. Quando eu tinha acabado de me formar, 2010 para início de 2011, médico recém-formado, e eu aceitei o convite até como uma forma de ajudar Bruno naquele momento, porque ele precisava assumir esse plantão e sozinho não conseguiria fazê-lo, né? Teria que dividir com um colega. E aí eu aceitei esse desafio e aí conheci Irará em 2010, né? Vim trabalhar aqui como médico plantonista aí do hospital e depois surgiu a oportunidade de trabalhar também como médico clínico. Mas eu também atuava em Salvador, em alguns lugares, por conta do vínculo que você faz ao longo da faculdade, em ambulâncias de serviço de home care, de emergência, e dessa forma, pensando também já em me preparar para a residência médica. Uhum. Mas nessa vinda para Irará, Tavares, que eu imaginava que seriam alguns plantões, acabei ficando e estou Ficou até de hoje. vez. É. Então, mesmo durante a minha formação de residência médica de cardiologia, eu nunca parei de vir a Irará. Eu pensei que ficaria aqui 6 meses, que seria o tempo que eu conseguiria estudar e trabalhar, ao mesmo tempo ganhar um pouquinho de dinheiro para preparar para a residência médica, que a gente só recebe uma bolsa durante a residência, e aí acabei ficando quase 2 anos trabalhando como médico clínico na unidade de saúde da família do Santo Antônio. E também atendendo as pessoas aqui na cidade, na sede, num programa chamado Hiperdia, né, que atende hipertensão e diabetes, e também no Hospital Municipal como plantonista. Daí foi que eu fui fazer residência de cardiologia em Salvador, mas nunca parei de vir aqui. Mesmo Certo. durante a minha formação como cardiologista, eu sempre arrumava um tempo para poder atender no programa de hipertensão e diabetes, e dessa forma eu não parei mais de vir para cá, Aham. né? Pois é, o doutor Enio também, né, como vocês estão vendo, um médico conceituado aqui no município, não só em Irará, mas na região e na Bahia. Ele também ele deve falar também que deve trabalhar em Salvador, né, Com ainda trabalha certeza. em Salvador. E, além de médico, é empresário, porque o doutor Enio tem uma clínica aqui no município de Irará, todos conhecem, que é a Clínica Amo. Como foi que veio essa ideia, doutor, de o senhor realmente se radicar em Irará a ponto de abrir uma clínica para servir o povo de Irará? Conta um pouquinho dessa história. Tavares, é, isso aí também vai muito ligado aqui com minha permanência aqui em Irará, porque quando eu trabalhava ainda no Santo Antônio, algumas pessoas daqui da sede chegaram a se deslocar até a zona rural para que fossem atendidas por mim, por uma questão de conhecimento, de amizade e de confiar também no profissional. Então, um belo dia, tá atendendo aqui na cidade, uma paciente minha falou: doutor, eu tenho que esperar muito aqui para ser atendida, porque a fila é muito grande. Por que o senhor não dá uma oportunidade da gente o senhor ter um consultório particular para que a gente possa procurar o senhor? E eu entendi aquela dica dela, aquela opinião, como uma coisa importante para mim.
Foi aí que eu conheci Dr. Nogueira, né? Dr. Nogueira, que é advogado aqui na nossa cidade, que é um grande amigo que eu tenho aqui. Eu considero ele como um pai que eu tenho aqui em Irará, chamo ele de painho, então é uma pessoa muito próxima a mim. Dr. Nogueira, aproveito para mandar um abraço para ele. Então, conheci Dr. Nogueira através de Wagner, que foi um colega meu que é médico, que é endocrinologista hoje, que era médico clínico aqui em Irará também na época, muitas pessoas conhecem ele. Conheci Dr. Nogueira e Dr. Nogueira foi que fez com que eu conhecesse Dr. Deraldo. Aí a minha história aqui em Irará começa a se misturar um pouco com a história de Dr. Deraldo também. Então, ele falou, Dr. Deraldo tem uma clínica e lá ele tem espaço, de repente ele pode conseguir um espaço para você atender algumas pessoas. E assim nós fomos lá na casa do Dr. Deraldo para que eu pudesse conhecê-lo. E aí foi uma alegria muito grande, eu acho que isso foi fundamental para que eu ficasse aqui em Irará. Conhecer Dr. Nogueira e através dele conhecer Dr. Deraldo, são as peças realmente fundamentais para que a minha permanência aqui fosse realmente solidificada, porque a partir daquele momento ele me ofereceu uma sala e disse, meu filho, naquela simplicidade dele, que é uma coisa fantástica, né, de Dr. Deraldo, é uma pessoa humana que a gente conhece, todos nós conhecemos aqui, que não dispensa comentários, mas eu tenho que falar porque realmente é minha inspiração como médico, como ser humano, Dr. Deraldo. Então, ele ali me ofereceu uma sala, meu filho, fique à vontade, essa sala aqui você pode tomar conta, eu fazia pequenas cirurgias aqui, e a minha história começou naquela sala. Eu aí peguei uma cadeira emprestada com o Dr. Nogueira, para que a pessoa pudesse sentar, comprei uma cadeira para eu sentar, e a mesa também era emprestada do Dr. Deraldo, a sala não tinha porta, eu coloquei uma porta. Então, assim, de uma forma muito simples, mas com muito carinho, eu comecei ali atendendo naquela sala. E naquela sala começou a minha história, né? A minha história aqui em Irará, Dr. Deraldo atendendo no consultório dele e eu atendendo naquela sala que ele me ofereceu, naquele ambiente, naquela clínica que tem muita história para o povo aqui dessa região, né? E como tem? Então, Dr. Deraldo aí passou definitivamente uma mensagem muito importante para mim, né? O tempo foi passando e aí eu acho que ele me testando, vamos dizer assim, para ver se realmente eu queria ficar aqui em Irará, entendeu? Porque é muito claro, Tavares, que o Dr. Deraldo ele não queria passar aquela clínica, não queria vender aquele espaço para qualquer pessoa. Ele queria realmente alguém que tivesse a intenção de continuar talvez o legado dele como médico, né? Isso. Eu não tenho a pretensão de querer ser um segundo Dr. Deraldo, como as pessoas falam, porque isso está muito distante ainda de mim como ser humano e de qualquer outra pessoa. Eu acho que a gente tem nossa forma de enxergar o mundo e de ajudar as pessoas, e cada um vive no seu tempo, né? Com certeza. Dr. Deraldo, ele teve a importância dele e ainda tem entre nós, e graças a Deus ele pôde passar para mim aquele espaço e eu assumi com um carinho muito grande. Então, naquele momento, eu aí tive que decidir, né? Uma decisão muito difícil, inclusive. Talvez essa mais difícil até do que algum momento durante a minha formação, que você me perguntou. Aí foi uma decisão muito difícil, porque eu sou muito apegado com minha família, entendeu? Com meus pais, com meus irmãos, com meus tios, meus primos, meus avós. Então, eu sempre fui muito família. Então, isso daí foi muito difícil para mim, porque eu tinha que decidir se eu ficaria aqui ou se eu iria para Livramento. Entendeu? Porque ficar em Salvador naquele momento já era a terceira opção para mim, né? A minha opção primeiro seria Livramento ou Irará. Então, meu pai disse, meu filho, aqui você tem espaço, aqui você tem sua família, aqui você tem lugar para você construir sua clínica. Mas, ao mesmo tempo, o que pesou para mim foi esse fato de estar naquele lugar abençoado que eu trabalho hoje, né? Ali eu fico muito leve, eu não me canso trabalhando. Então, isso foi muito importante. E ainda tinha, do outro lado, que escutar também a minha esposa, né? Porque a minha esposa também é do interior. E também é lá da minha região, Tavares. Então, ela é dali muito perto de Livramento, uma cidade que chama Ibipitanga. Nós nos conhecemos lá em Salvador. Minha esposa, alguns conhecem, ela é dentista e também estudou lá na Faculdade Federal. E ela tem um primo que foi meu colega de faculdade, que é otorrino hoje, um grande amigo que eu tenho. E aí eu conheci Mariana
E o primo dela, inclusive, não queria que eu namorasse com ela, entendeu? Ele achava que eu era muito perigoso, né? Não podia É namorar. mole. Mas aí, graças a Deus, aí nós nos apaixonamos e graças a Deus hoje a gente tem um filho maravilhoso, eu amo demais a minha esposa, então eu tinha que ouvir também Mariana, né? Porque para você Era escolher ficar no fundamental, né? lugar, você tem que escutar a sua Fundamental. família. Mas ela entendeu. Quando eu tomei a decisão de ficar aqui, de comprar aquele lugar, de reformar, de fazer a clínica, ela entendeu e ela abraçou e ela ama Irará também hoje, como eu, entendeu? E aqui nós estamos aí constituindo a nossa família e criando o nosso filho, entendeu?